abraço fraterno e solidário, cumprimento a cada uma que tomou a iniciativa de se deslocar até a sede do Sindicato dos Bancários e participar desse momento de reflexão. E justamente por isso quero também agradecer muito aqueles que permitiram construir, né, esse diálogo. Vital que tem, desde o início, promovido esse diálogo inicial que permitiu estarmos aqui. Agradecer muito também a editora dessa publicação, Expressão Popular, que, como foi muito bem aqui já apresentada, né, é um compromisso com o saber, mas um saber que permita e leve à transformação da realidade. Não é um saber meramente descritivo, mas um saber que, de fato, esteja engajado numa perspectiva diferente que nós temos na realidade da nossa vida, do nosso país. E também agradecer muito ao Jorge, ao que representa a Fundação Rosa de Luxemburgo, né, que é, como foi bem dito, uma instituição que não pertence ao Brasil, uma instituição da Alemanha, mas cujo compromisso não se limita à luta dos trabalhadores, das trabalhadoras naquele país, e tem um envolvimento em diversos países, e aqui no Brasil não é diferente, né? Sou grato, evidentemente, também ao sindicato, a todos os que estão aqui presentes, né? E quero dizer, então, que o objeto desse livro, que tem essa pergunta acerca do futuro dos sindicatos, se de fato há futuro para os sindicatos, originou justamente da compreensão do esgotamento pelo qual o entendimento acerca da classe trabalhadora e mesmo acerca da finalidade dos sindicatos vem sendo, eu diria assim, nos últimos 40 anos, construída como a inviabilidade da classe trabalhadora, ou melhor dizendo, até o seu desaparecimento e a disfuncionalidade da ação sindical. Essa perspectiva que vem sendo consolidada está diretamente relacionada ao colapso do projeto de modernidade ocidental. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Não vou falar sobre conjuntura, sobre taxa de juros. Depois, se tiver até perguntas, eu posso entrar na questão mais das emergências do Brasil, mas entendo que a mensagem desse livro é, de certa maneira, chamar a atenção para um pensamento estratégico sobre os desafios da classe trabalhadora e o papel dos sindicatos, não para hoje, mas para amanhã, para os próximos dias, para os próximos anos, porque é isso que está em jogo. Nós estamos diante de uma mudança de época histórica. E toda vez que temos mudança de época histórica, o que está em jogo são os próximos anos. E nós não temos encontrado, digamos assim, na reflexão que vem sendo feita sobre o mundo do trabalho, e mesmo sobre o sindicalismo, né, uma esperança de que é possível fazer algo diferente. E isso se deve, meu modo de ver, à contaminação a qual nós estamos submetidos, uma espécie de mentalidade colonial que nós terminamos nos inspirando naquilo que vem como produto do norte global, né, da literatura produzida muitas vezes na Europa e mesmo nos Estados Unidos. A literatura especializada, aqueles que tratam do tema do trabalho, do sindicalismo, né, revela, na verdade, o que está acontecendo nesse norte global, o que está acontecendo na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, e são basicamente 3 tendências que são apresentadas, né, no que se discute sobre o trabalho e, sobretudo, sobre a ação do sindicato, né. Nós temos uma perspectiva neo-social-democrata, né, que foi muito importante no passado, mas a questão é discutir o futuro, né, que vem, de certa maneira, apresentando uma perspectiva de que o trabalho perdeu centralidade.
O trabalho humano não é mais central. E por não ser mais central, ele teria retirado a capacidade transformadora da luta dos trabalhadores. Isso tem publicações, né, que vão desde adeus ao operariado, adeus à classe trabalhadora, ou seja, uma visão acerca do mundo do trabalho desesperançosa. Né? E é isso que uma parte importante da literatura vem produzindo e contamina a visão sobre o que é o trabalho e o que seria o papel sindical. Ou seja, se o trabalho perdeu centralidade, porque nós estaríamos transitando de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, e essa sociedade pós-industrial, sociedade dos serviços, o trabalho teria perdido centralidade, aquela centralidade que foi identificada ainda no século XVIII, por vários autores, sobretudo Karl Marx, né, em que moveu toda uma ideologia, toda uma perspectiva programática de que seria possível transformar o capitalismo a partir da centralidade da classe trabalhadora. Então, nós temos uma visão social-democrata que tem exposta a essa ideia de que há uma perda de centralidade do trabalho e, portanto, o esvaziamento da ação sindical. E cuja atribuição dos sindicatos seria basicamente transformar numa espécie de ONG, uma organização não governamental, que vai lidar com alguns trabalhadores, enquanto que outras ONGs vão lutar com a questão das mulheres, outros com os índios, outros com os verdes e assim por diante. A perspectiva de classe desaparece nessa visão da perda de centralidade do trabalho. A outra perspectiva que também contamina, especialmente aqui no Brasil, mas não exclusivamente, é a perspectiva, eu diria assim, neoconservadora, né? Que é aquela que parte justamente do entendimento que nós estamos diante de uma transformação de classes do trabalho, né? E que, de certa maneira, agora o que nós temos não é a classe trabalhadora, mas é o empreendedor de si próprio, né? O empreendedorismo. Né? E este empreendedorismo demarcaria uma nova classe média. Certo? Deve ter ouvido já falar dessa tal de nova classe média, não é isso? E, portanto, o neoconservadorismo geraria não mais o desafio da organização coletiva, mas, fundamentalmente, a ação individual. Tá certo? A perspectiva de cada um estar mais preparado, porque, na realidade, as oportunidades de trabalho seriam decrescentes e estariam melhor empregados aqueles que teriam maiores condições de competir por esse posto de trabalho. Então, nesse sentido, organizações coletivas, como o sindicato, como o partido político, estariam condenados, não é, ao seu esgotamento, porque, diante dessa transformação das classes sociais, especialmente daquelas vinculadas ao trabalho, não seriam trabalhadores, mas sim empreendedores. Tá certo? O empreendedorismo, né? Ou a nova classe média salarial. Não tem mais classe trabalhadora, agora é classe média, não é a nova classe média. Certo? Então, isso é o neoconservadorismo. Por que é neoconservadorismo? Porque está dizendo o seguinte: não cabe mais uma reivindicação coletiva, porque a saída é individual. E somente os mais competitivos, os mais preparados, os que estudarem mais, vão ter o melhor êxito na sua trajetória de longo prazo. Então não cabe sindicato. O sindicato seria uma coisa do passado, ultrapassada. Né? E para não abusar muito, temos a terceira tendência teórica que, de certo, alimenta muito o que se entende por sindicato e classe trabalhadora, né? É o próprio neoliberalismo, que parte do pressuposto de uma espécie de determinismo tecnológico. Né? Nós estamos vivendo um avanço, uma revolução tecnológica que está destruindo o emprego. Tá certo? Então, o futuro, nem vamos discutir o futuro, porque o futuro vai ser pior do que o presente. Vamos viver o presentismo. Né? E justamente nesta condição, em que não vai ter futuro do ponto de vista do emprego para todos, porque nós estamos contaminados pela inteligência artificial, pela presença do robô, pela destruição do emprego, não é? O que é oferecido aos trabalhadores é direito ou emprego. Teve até um ministro que dizia o seguinte: os trabalhadores brasileiros querem emprego ou querem direito. Se quer direito, fica com direito, mas não vai ter emprego.
E o emprego possível é um emprego sem direito, é um emprego precário. Não venham vocês, sindicatos, querer regular, melhorar os salários, porque não é possível. Não é compatível mais ter emprego com direitos. Ou é um, ou é o outro. A gente já ouviu isso. Então, o que eu quero chamar a atenção é que hoje o tema do trabalho se tornou um tema desinteressado. Porque ao falar sobre o trabalho e sobre o sindicato, é praticamente negar a possibilidade de um futuro superior. E nesse sentido, o que nós estamos vendo não é uma trajetória de perda de sindicalizados, não é uma realidade brasileira, tá certo? Mas nós já chegamos a ter, no final dos anos de 1980, cerca de 32% da força de trabalho sindicalizada. Hoje nós estamos com alguma coisa inferior a 11%. Isso porque contabiliza os trabalhadores do setor público, porque se tirar o setor público, nós estamos com menos de 7% dos trabalhadores do setor privado sindicalizados. Então, esta visão não nos dá futuro. Se nós continuarmos prisioneiros desta mentalidade neocolonial, de acreditar que o que vem de fora, o que vem do exterior, vai nos dar uma perspectiva diferente. Então, eu quero, na verdade, entrar em parte do que o livro traz como contribuição, que é justamente pensar o trabalho não mais a partir do norte global, mas pensar o trabalho e o futuro do sindicato a partir do que da emergência do sul global. Precisamos entender, é a nossa realidade, tá certo? Porque é isso que nos alimenta do ponto de vista da capacidade de entender a dinâmica do trabalho e que ela vem negando as hipóteses pelas quais se fundamenta a nova social-democracia, o neoconservadorismo e o neoliberalismo. Certo? Porque se nós não sairmos desta prisão teórica que alimenta a nossa prática, né, eu diria assim, nós não temos muito o que dizer de esperança para a classe trabalhadora, que almeja, evidentemente, algo muito superior à realidade que vive. Porque se nós fizermos uma enquete e perguntar à classe trabalhadora como eles entendem a sua realidade, de maneira geral, todos estarão insatisfeitos. E a insatisfação, não é o elemento pelo qual nos permite fundamentar a rebeldia, a transformação, a ousadia. Então, como enfrentar esta acomodação, a dispersão, o individualismo? Para isso é preciso uma mudança de mentalidade e entender que nós estamos vivendo um momento histórico da maior importância dos últimos 500 anos. E que todas as gerações que estão vivendo esse momento, dos mais novos aos mais avançados em termos de idade, é a oportunidade histórica de fazer uma alteração profunda na trajetória brasileira. Nós todos estamos sendo convocados a participar deste momento histórico e nós não participaremos se ficarmos acomodados e prisioneiros das visões arcaicas que nos dominam. Não é verdade que há uma mudança tecnológica que está condenando o desaparecimento do emprego. Pelo contrário, há uma mudança na natureza do trabalho, mas não o fim do emprego. Até porque onde há maior inovação tecnológica, onde há mais presença de robô, onde há mais presença da inteligência artificial, é onde justamente tem menos desemprego. A Federação Internacional de Robótica, que é uma instituição que acompanha a difusão de robôs, de inteligência artificial no mundo, ela identifica, dados de 2019, estão disponíveis na internet, que os países mais avançados tecnologicamente, que mais têm difundido a inteligência artificial e o uso de robôs, que são países como Singapura, Coreia do Sul, né, Taiwan, China, Alemanha, Estados Unidos, não são países que têm desemprego elevado. O desemprego é relativamente baixo. Países que não investem em tecnologia são os países hoje que têm maior desemprego. Não quer dizer que os países que inovam tecnologicamente, como a Alemanha, China, etc., não têm problemas de mercado de trabalho. Claro que tem, precarização, tá certo? Exploração, mas não tem desemprego em grande escala.
O exemplo que eu quero dar do Brasil, para não me alongar sobre esse ponto, mas apenas para chamar atenção e forçar a reflexão, o ramo financeiro é o ramo que mais inovação tecnológica, mais investimento tecnológico vem tendo no Brasil, que é um país que quase nada investe em tecnologia. Nós nos tornamos um país subdesenvolvido, dependente de tecnologias externas. Tá certo? Mas o ramo financeiro, os bancos no Brasil, são os que mais investem em tecnologia, porque de segurança, essa inovação que foi feita no Brasil do Pix, por exemplo, isso são investimentos tecnológicos significativos. Pois o ramo financeiro é um dos setores que mais emprego criou no Brasil, contrariando a tese que diz que os bancos estão exterminando o emprego. E vou dizer isso analisando, na verdade, a ocupação no ramo financeiro. Em 1988, por exemplo, o ramo financeiro envolvia o emprego de 1 milhão de trabalhadores. Desse 1 milhão de trabalhadores, 850 mil trabalhadores eram contratados diretamente pelos bancos, nas funções tradicionais do bancário, né? Naquela época, o escriturário, o gerente, por exemplo. Né? Bom, e tinha ainda 150 mil trabalhadores que prestavam serviços para os bancos, porque naquele ano de 88 ainda o que era possível de terceirização no ramo financeiro era o trabalho de segurança patrimonial, né, o guardinha da agência bancária, e também os trabalhadores de transporte de valores, os caminhões fortes. Né? Pois muito bem, se nós analisarmos para os dias de hoje, qual é hoje a ocupação no ramo financeiro? Alguma coisa em torno de 1 milhão e 600 mil postos-trabalhos no ramo financeiro. É uma inverdade dizer que o ramo financeiro destruiu empregos. Por quê? Porque, na verdade, mudou a natureza do trabalho. Mas como eu estou dizendo isso? Por exemplo, né, o Brasil de hoje tem cerca de 200 mil correspondentes bancários. São as chamadas agências lotéricas, cuja parte da atividade que os trabalhadores das agências lotéricas executam é equivalente à do trabalho do banco bancário. Tá certo? Nós temos mais de 120 mil trabalhadores autônomos para bancos. Essas empresas tipo XP, entre outras, operam com trabalhadores autônomos. Certo? Há uma mudança substancial no ramo financeiro. Hoje são menos de 400 mil trabalhadores contratados diretamente pelo banco como bancário. Tá certo? Mas você tem 1 milhão e 200 mil trabalhadores para esse sistema, para esse ramo financeiro. E que nós precisamos considerar, porque esse conjunto de trabalhadores está à margem da organização sindical. Não recebem a mensagem dos sindicatos, que ficaram circunscritos, tá certo, a uma visão ultrapassada do que é trabalho, do que é classe trabalhadora. Porque é uma visão de categoria profissional criada a partir da década de 1930, que é uma construção importantíssima, não é, dos chamados tenentistas, que identificaram que para mudar o Brasil agrário, oligárquico, analfabeto, que predominava até a década de 1920, é isso. Um país que tinha 90% da população morando no campo, em que praticamente era uma sociedade de homens brancos, situações em que as famílias, cujas mulheres chegavam a ter entre 10 a 15 filhos, a expectativa média de vida de 35 anos de idade. Esse era o Brasil de 100 anos atrás. Para mudar esse país, não é? O movimento tenentista, o movimento modernista da década de 20, construiu uma perspectiva que tinha a centralidade do trabalho organizado a partir da proletarização de uma massa de trabalhadores que estava no campo para a cidade. Uma vez que a República Velha, a Primeira República, não é, que nasce com a abolição da escravatura, havia feito uma preferência por trabalhadores imigrantes e que deixou à margem, não é, os trabalhadores que eram considerados então ex-escravos, os miscigenados, que foram excluídos da possibilidade de ter acesso ao mercado de trabalho que se constituía, especialmente no sul-sudeste, abriu espaço para imigrantes. Se estudarmos os jornais que havia nos bravos sindicatos de ofício até a década de 20, muitos dos jornais eram escritos em espanhol e italiano, até mesmo em alemão.
E pouco em português, porque, na verdade, a classe trabalhadora que emergia de um capitalismo nascente era fundamentalmente vinculada a trabalhadores imigrantes. Uma lei de 1932, chamada Lei dos 2/3, passou a obrigar os empregadores no Brasil a ter no mínimo 2/3 de trabalhadores nascidos no Brasil. E é aí que se constitui a ideia de que é necessário ter um pertencimento coletivo, uma identidade coletiva. E esta identidade coletiva a partir do trabalho reconhecido, remunerado, através de uma carteira de identidade, que é a carteira do trabalho. A carteira de trabalho, tá certo, vai configurar a emergência do trabalho valorizado num país que passou quase 4 séculos sob a escravidão e que o trabalho humano era aquele trabalho forçado, desvalorizado. É daí de onde nós viemos. E o projeto dos tenentistas foi, na verdade, converter uma massa sobrante de trabalhadores no campus, marginalizados pelo capitalismo, em proletários urbanos munidos de carteira de trabalho e de direitos regulados, a cidadania regulada. Certo? Isso é uma construção e o sindicalismo foi parte fundamental desse movimento. Um movimento necessário para a industrialização nacional, para a modernização nacional. Ocorre que esse conceito de identidade e pertencimento não mais existe diante das transformações do mundo do trabalho de hoje. Porque nós estamos diante de uma situação em que o trabalho é exercido sob diferentes formas. O trabalho em casa, que a pandemia praticamente generalizou para muitas categorias, através da internet, através do computador, do celular. Abriu uma agenda nova pelo qual o sindicalismo está com dificuldade de compreender e lutar. Por quê? Porque o sindicalismo que foi construído na transição da sociedade agrária para a sociedade industrial, a partir dos anos 30 e anos 80, identificou como trabalho humano apenas e tão somente o trabalho realizado num local determinado fora da casa. Ou seja, aquilo que anteriormente vigorava na sociedade agrária, o trabalho na fazenda, né? O que acontecia com os trabalhadores rurais? Eles trabalham onde moram, na fazenda, tá certo? E não há diferença no trabalho no campo entre o trabalho dentro de casa e o trabalho fora de casa. O trabalho na lavoura, na estrebaria, é um trabalho comum a todos que estão reunidos na casa. E é muito comum no passado, sobretudo, que alguém com 5, 6 anos de idade já estaria trabalhando. Porque não havia educação, escola, não havia previdência social, o que significava trabalhar desde muito cedo até praticamente morrer. O que significava trabalhar a hora que o sol aparecia até a hora que o sol se punha. Era uma realidade muito diferente do ponto de vista das possibilidades do exercício do trabalho na sociedade agrária. Mas com a urbanização, com a industrialização, com o deslocamento para as cidades, o que ocorre? Há uma divisão do trabalho. Uma divisão do trabalho de produção e o trabalho de reprodução. O trabalho de cuidado, o trabalho em casa. O trabalho em casa ficou ocultado, desconhecido, ignorado, enquanto que somente o trabalho feito fora de casa, no banco, no escritório, no canteiro de obra, esse trabalho que foi o trabalho objeto da ação sindical, da negociação coletiva, da regulação dos direitos. Só o trabalho feito fora de casa e não o trabalho feito dentro de casa. Alguém que porventura tenha trabalhado em casa, porque o trabalho de reprodução é tão importante quanto o trabalho de produção. Se não tiver quem cuide da casa, quem prepare o alimento, quem cuida das crianças, quem lava a roupa, não terá o trabalho equivalente fora de casa. É uma consequência do outro. Não é? Portanto, quem, porventura, tenha ficado em casa lavando louça durante 30 anos, identificará que não tem sindicato que defenda quem lava louça em casa. Não tem direitos para quem lava louça em casa. Não poderá se aposentar lavando louça em casa. No entanto, se for fazer a mesma coisa, lavar louça, num outro local que não seja casa, um bar, um restaurante, mudou toda a realidade. Se for lavar louça fora de casa, num restaurante, tem direito, em tese, a um sindicato, a um salário mínimo e poderá se aposentar
depois de ter exercido uma função de lavar louça durante tanto tempo. Esta divisão do trabalho, tá certo? Que foi a base da organização sindical, de lutas importantíssimas, de conquistas excepcionais, não é? Já está ficando para trás, porque nós estamos hoje na era digital, que não mais diferencia o trabalho fora e dentro de casa. Abriu um novo horizonte de demandas. Demandas pelas quais nós não estamos fazendo, enquanto sindicalismo. Demandas que também o Estado brasileiro não reconhece. E, portanto, há um anseio, um desejo que não está sendo, na verdade, atendido. E se nós não formos capazes de reconhecer isso enquanto organização sindical, outras instituições reconhecerão e ocuparão espaço. Portanto, um aspecto importante para responder se o sindicato tem futuro é saber se o sindicalismo tem capacidade de compreender que nós estamos diante de uma mudança de época. É a era digital, não é mais a era industrial. Na era digital, nós todos colocamos de forma gratuita todas as nossas informações particulares para um mundo novo, que é o mundo da internet, o mundo da datificação. Nós colocamos para dentro da internet nossos dados pessoais, não é? A nossa lista telefônica, os nossos vídeos, os filmes, as fotos, as mensagens, os pagamentos, as trajetórias que usamos quando tomamos um aplicativo, seja qual for, Google Maps ou outro, para se dirigir em algum lugar. Todas as informações passaram a ser sistematizadas, adequadas, preparadas e tornaram-se, na verdade, um modelo de negócios, em que grandes empresas vêm ganhando um recurso enorme a partir das nossas informações. Para quem não leu de forma adequada, sabe que todas as fotos colocadas no Facebook não pertencem mais a quem colocou. É do próprio Facebook, daqui a pouco nós vamos começar a pagar, inclusive, para poder utilizar essas fotos, entre outras coisas. Essas grandes empresas norte-americana, estadunidense, tem mais informações que o IBGE, que o governo brasileiro, que o governador. Eles sabem da nossa vida, porque nós gratuitamente colocamos isso. E não bastasse, nós estamos entrando agora numa fase em que nós vamos entrar para dentro da internet, rompendo com os dois pressupostos, né, que vêm da Grécia Antiga, de que a política partidária, a política sindical, a política estudantil, a política alimentar, ou seja, os pressupostos de que a política é feita pela presença humana e pelo protagonismo humano. Os dois pressupostos de como se fez política nos últimos 500 anos. E esses pressupostos estão hoje comprometidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em primeiro lugar, tá certo? É possível, necessário fazer política não mais somente pela presença humana. Certo? A internet nos permite fazer política e que está rompendo, não é, com aquela ideia que quem, porventura, for candidato a alguma coisa tem que ir lá na casa da pessoa, cumprimentar a pessoa. Isso é importante fazer. Mas nós tivemos pessoas que foram eleitas sem ter nunca cumprimentado pessoa alguma, ter nunca ido visitar a cidade. Mudou, na verdade, a visão de mundo. Mudou as formas de relacionamento humano. São feitas mais não face-to-face, mas são feitas pela possibilidade que a aproximação da internet permite. Então, o protagonismo humano não é mais feito somente pela presença física. O que significa dizer que os sindicatos precisam usar algo que é um ativo fundamental. Os sindicatos têm a base de informação, pelo menos dos seus filiados, e não utiliza. Eu não sei se aconteceu com vocês a mesma coisa. Na campanha eleitoral presidencial passada, por exemplo, eu não recebi nenhuma propaganda de um determinado candidato que, infelizmente, não venceu as eleições. E por que ele não mandou para mim e mandou para outras pessoas? Porque ele sabia previamente que não adiantava votar para mim. Mas ele mandou para alguém que poderia mudar o voto. Ou seja, significa isso inteligência artificial. Os sindicatos têm uma massa, um ativo de informações e não usa. Ele não sabe quem é que está pensando, os seus representados. Seus representados, os trabalhadores, trabalhadoras, têm Facebook, têm WhatsApp. O que eles estão falando? O que eles estão dizendo joinha? Para quem?
Os sindicatos, assim como os partidos políticos, associações de bairro, moradores, não utilizam esse ativo. E esse ativo é utilizado muitas vezes contra nós. Ou seja, é um ativo que está disponível da era digital, mas os sindicatos, os partidos, muitos continuam utilizando como se estivéssemos na era industrial. Certo? Mais importante com isso é considerar novos temas da agenda que se relacionam com o trabalho, mas estão além do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Não é? Há mais de 150 anos, alguém disse, trabalhadores univos. Tá certo? Agora, quem uniu os trabalhadores foi um vírus. Tá certo? Em 2020, quem imaginava que algo que seria impensável permanecer todos em casa, ou pelo menos aqueles que puderam permanecer em casa, não ir trabalhar? Foi um vírus. Ou seja, nós estamos diante de uma segunda mudança excepcional, que é uma mudança climática. É um novo regime climático, o antropoceno. O que é esse antropoceno? O antropoceno é nós convivermos com um regime climático diferente do anterior. É um regime climático com a temperatura mais elevada. E daí? Aqui já é muito quente. Sim, mas é que um ponto percentual que aumentou a temperatura está provocando um profundo degelo nas calotas polares. E daí? O degelo nas calotas polares eleva o nível de mar. E daí? Eu pergunto, daqui a 20 anos, qual a parte de Fortaleza que estará submersa? Alguém sabe? A NASA já identificou que nos últimos 20 anos o nível do mar subiu 9 centímetros. No último degelo que ocorreu, não é, há 14 mil anos atrás, o nível do mar subiu 120 metros. Certo? O continente americano, né, era muito próximo do africano. Se separou pelo degelo. Então, são questões novas que os jovens, que muitos estão interessados, é o seguinte, qual é o futuro pensando na mudança climática? O que o sindicalismo tem a dizer sobre isso? Isso é um problema do governo? É um problema dos partidos? Não, é um problema nosso, interessa a nossa vida. E não somente a quem está efetivamente trabalhando, mas quem está se preparando para ir para o trabalho, quem já saiu do trabalho. A era digital coloca uma agenda sobre a qual nós precisamos estar preparados, precisamos ter o nosso projeto do ponto de vista do trabalho, porque quem fala sobre mudança climática, de maneira geral, são os patrões, através de suas ONGs. Infelizmente, nós não temos muito o que dizer, porque não estamos investindo numa questão estratégica da humanidade. Se nós não tivermos o que dizer, nós vamos ficar excluídos. Outra mudança substancial sobre a qual nós precisamos saber o que queremos, do ponto de vista do trabalho, dos trabalhadores, das trabalhadoras, é o deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente. E é justamente isso que vai gerando o colapso do projeto de modernidade ocidental, que gera aquelas teorias que anteriormente eu comecei falando, que tem uma visão negativa do trabalho, que cancela o futuro do trabalho. E isso nos faz estarmos numa posição de que nós não sabemos dizer o que queremos daqui a 10 anos. E eu pergunto assim, o que queremos? O que os sindicatos querem em 2030 para o Brasil? Porque nós pertencemos a um ramo chamado esquerda, que justifica a nossa existência, porque nós temos esperança de que amanhã será possível ser melhor do que é hoje. Porque se nós acharmos que amanhã vai ser pior que hoje, eu vou para casa, vou criar galinha, eu não vou participar de um evento cuja a única razão de existir é pela sua coletividade. A esperança sobre o que será amanhã. Se nós considerarmos hoje quem vende esperança, quem alimenta o povo mais humilde desse país são as igrejas fundamentalistas. Porque se eu for hoje, né, eu sei que tem exceções, tá certo? As exceções estão aqui, mas eu estou olhando a floresta sindical. E se eu, Márcio, for no meu sindicato e dizer o seguinte, o que aconteceu lá, Márcio? Eu perdi um emprego. O que vai dizer um dirigente sindical?
Você perdeu um emprego porque o capitalismo é ruim, porque os patrões são isso. Eu sei explicar a razão de por que eu perdi o emprego. Tudo bem, mas o que vai me dizer o dirigente sindical, que é um especialista na relação de trabalho? Vem cá, você foi demitido, o patrão pagou os seus direitos? Se não pagou, a gente vai entrar na justiça. E daí, o que mais o dirigente sindical diz? Companheiro, estamos juntos. Tudo bem. O sindicato tem alguma palavra de esperança? Companheiro, você veio no lugar certo. Aqui no sindicato é o lugar onde é que nós vamos arrumar a sua dificuldade, tá certo? Nós temos aqui um plano de financiamento se você, porventura, quiser estudar. Se você quiser se preparar para uma outra atividade. Se você está precisando de uma cesta básica. Aqui não temos isso. Porque o sindicalismo que nós temos hoje se preocupa somente quem tem emprego com carteira assinada. Se não tem emprego, não temos o que dizer. Então, o Márcio, que foi no sindicato, que foi tratado muito bem, mas o trabalho não lhe deram uma esperança, não tem procura ativa de trabalho no sindicato, não tem nada nesse sentido. Sei que tem exceções, mas de maneira geral, esse trabalhador, o Márcio, vai agora aonde? Numa assembleia. Você sabe que até 2019, porque agora depois da pandemia fica um pouco mais difícil saber, nós tínhamos 70 milhões de brasileiros que iam pelo menos 2 vezes à assembleia por semana. Assembleia do sindicato, do partido político, da associação de bairro. Não, Assembleia de Deus. E vão lá por quê? Porque lá tem sociabilidade, lá tem esperança. Ao chegar o Márcio naquela assembleia, o pastor pergunta, quem é o senhor aí? Eu sou o Márcio. Mas o que aconteceu, Márcio? Está desesperançoso? Não, eu perdi o emprego. Márcio, você veio no lugar certo. Aqui nós vamos encontrar uma solução para você. A Dona Maria, por favor, Dona Maria está lá no canto. Levanta a Dona Maria chegou a semana passada, também perdeu o emprego. Mas o seu João que está aí, que trabalha no supermercado, ficou sabendo que tem uma vaga, informou para mim que sou pastor, e agora a Dona Maria está trabalhando. Aleluia! A igreja, gente, a igreja não vai resolver o problema do emprego no Brasil, mas ela tem esperança. E a esperança é um mecanismo pela qual leva as pessoas a acreditarem que elas podem, junto com outras, transformar a realidade. Numa sociedade que nós estamos caminhando para o individualismo, porque cada um que for mais competitivo vai encontrar um emprego, eu não tenho mais com quem falar sobre os meus anseios, sobre as minhas dúvidas, sobre as minhas dificuldades. Imagine uma mulher que sai 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar num local distante, né? E trabalha num lugar horrível, não gosta das pessoas, mas é a alternativa que ela tem. Volta depois para casa, de 8, 10 horas, 2 horas no transporte, chega em casa, com quem ela fala sobre a sua vida, sobre os seus desejos, seus anseios. E se porventura tiver um filho ou uma filha que aos 13, 14 anos não sai do Facebook, do celular, o que é isso, a minha filha? Porque quando eu tinha a idade dela, já estava fazendo isso, aquilo. Com quem eu falo sobre isso? Eu vou lá no sindicato, o sindicato pode me ouvir? Para mim falar sobre o meu problema? Não. Nós estamos vivendo um momento que nós não temos condições mais de ouvir os outros. A gente quer falar. Silêncio aí, gente. Como é que é o lema das igrejas? Qual é o lema da igreja? Por favor, falem que eu quero ouvir. Fala que eu escuto. Tá vendo que tem gente aqui mais preparada. Muito obrigado. Primeiro o pastor conversa com a sua base, chamando pelo nome. E, portanto, esta transformação profunda no trabalho, que não dá mais identidade. Você perguntar para alguém, o que você faz? Há 10 anos atrás, o que você faz? Eu trabalho numa fábrica. Que fábrica? É uma metalurgia. Então você é um metalúrgico. Tá certo? Você tem um sindicato. Tem um tal de Lula, CUT. Hoje você pergunta, o que você faz? Eu trabalho aí no Uber, tá certo? Aí 10 horas por dia, mas o que eu ganho não é suficiente. E à noite ainda eu trabalho como segurança num restaurante. E no final de semana eu ajudo, inclusive, a vender produtos de embelezamento com a minha companheira. Eu trabalho 70 horas por semana. Então, o que você é? Sou qualquer coisa. Empreendedor. Ele não se assume mais como classe trabalhadora porque não tem identidade, não tem pertencimento, não tem direitos, não tem carteira de trabalho. Aonde ele vai buscar identidade e pertencimento? Eu pertenço à igreja do pastor X.
Nós necessitamos ter identidade, nós precisamos pertencer a grupos, nós somos sociáveis. Eu preciso estar num grupo porque ela tem que falar, o pastor, o que acontece? Eu tenho uma filha que não sai do Facebook. Tranquilo, a dona Maria também tem um filho, também assim, não sei, assado. Tem diálogo, tem sociabilidade. Os sindicatos precisam ser espaços de sociabilidade, de identidade, de pertencimento. Então, isso faz parte, tá certo, de uma situação nova que estamos vivendo, porque há um deslocamento do centro dinâmico do mundo, do Ocidente para o Oriente. Nós não vamos ter o que aprender com a Europa ou com os Estados Unidos. A Europa está se transformando num museu de experiências interessantes do passado. Ou os Estados Unidos está virando um grande hospício. Nós precisamos entender como é que nós vamos se virar com o Oriente. Porque é onde há dinamismo, onde o emprego cresce, onde há luta social por melhorar os direitos dos trabalhadores. 80% da classe trabalhadora do mundo está no sul global. E nós temos um presidente que é líder também desse sul global. Nós precisamos ser liderança também do ponto de vista do protagonismo do trabalho. Tá certo? Nós precisamos entender muito bem o nosso discurso, porque se o discurso for de que a tecnologia está roubando emprego, é óbvio que eu não vou ter ninguém aqui. Se eu não tiver esperança, é como se eu for num consultório médico. E o que faz o consultório médico? O que está sentindo? Uma dor aqui ou acolá. Então, uma bateria de exames. Ele recebe o exame, daí, doutor, o que aconteceu? Olha, eu vi aqui que o senhor está com câncer. E este câncer é importante, porque ele foi descoberto por um cientista inglês, o Dr. Schaub, que fez muita pesquisa. Ou seja, se eu ficar descrevendo o problema, a pessoa diz assim, tudo bem, doutor, até bom saber quem é esse tal de câncer, quem foi... Eu quero saber como é que eu me curo. E se o médico diz assim, olha, eu não sei se tem saída, porque o câncer é grave, tem uma metástase. Eu me levanto imediatamente dali e vou procurar o quê? Um curandeiro, um pastor, alguém que me dê esperança. E nós, do mundo sindical, nós somos todos iluministas, nós queremos explicar, descrever. Mas a esperança, pouco nós temos condições de ofertar. Então, a mudança do centro dinâmico do mundo abre uma outra realidade que não está vinculada ao Ocidente, e sim ao Oriente. Então, eu não sei, nesse sentido, tá certo? Se nós vamos continuar prisioneiro desta mentalidade colonial, copiando o que vem de fora, ou se nós vamos inventar uma realidade pela qual nós temos no nosso cotidiano. Certo? Então, mudança de época é isso. Certo? Mudança de época é quando o passado ficou para trás e nós estamos diante de um horizonte de expectativa pela qual nós nem imaginávamos estar vivendo. Ou alguém imaginava falar pelo telefone, como nós falamos, olhando a pessoa, a fotografia. Isso parece coisa inimaginável e aconteceu naturalmente, nós absorvemos isso. Né? Então, guardada a devida proporção, nós estamos vivendo uma mudança de época como viveram os brasileiros da década de 1880. Por que é importante lembrar a década de 1880? Porque foi uma década do auge de uma mobilização da classe trabalhadora daquela época. A luta em torno da abolição da escravatura. Foram 20 anos de luta para absolver o trabalho. Em 1868 começam as primeiras manifestações mais organizadas em torno de algo que era a eliminação do trabalho forçado. Em 1871 nós temos o primeiro discurso no parlamento brasileiro, feito por Joaquim Nabuco, que dizia que era um atraso o Brasil viver sob o trabalho escravo. E ele quase apanhou, porque o parlamento daquela época era de 101% de proprietários rurais escravistas. Não é como o nosso, que agora tem 350 deputados ruralistas. Ainda tem alguns que se salvam.
Num país que 300 mil proprietários rurais elegem 350 deputados federais. E a classe trabalhadora elege meia dúzia de deputados vinculados ao mundo do trabalho. Certo. Portanto, a luta que se fez em 1880, se a gente for lá ver o projeto, não é, dos abolicionistas daquela época, não era, obviamente, apenas libertar, não é, soltar o trabalho escravo, era muito mais, era um programa de transformação de uma classe camponesa de miscigenados e negros. Era a distribuição da terra, era a generalização e a difusão de escolas, porque o país, a língua que se falava no final do século XIX no Brasil era tupi-guarani, não era português. Tinha ali uma proposta, mas que a correlação de forças não permitiu. Mas, obviamente, o que vai acontecer no Brasil a partir da década de 1890 já é um mundo novo. É um país constituído a partir de classes sociais. É um país submetido ao capitalismo, que não existia antes. Mas então foi a luta social. Foi a luta de mostrar que era possível romper com o trabalho escravo e construir uma coisa diferente. Algo equivalente teria ocorrido na década de 1930. 1930 é uma década importante, porque é quando nós abandonamos um país agrário, primitivo, violento, machista, que era o Brasil até a década de 1930. Certo? Há um projeto, que falávamos anteriormente, dos tenentistas, um projeto que almejava um país urbano, industrial, moderno. E esse projeto passava, por exemplo, se a gente pegar o Clube 3 de Outubro, liderado por Oswaldo Aranha, dizia lá, olha, isso aqui é um país capitalista, perfeito, então tem que ter lucro. Tá bom, mas o lucro, para ser validado, precisa pagar imposto. E nós estamos em 2023 e lucros e dividendos não pagam impostos. Agora, os trabalhadores aqui no Brasil, quando conquistam participação nos lucros e resultados, pagam impostos. Dizia no Clube 3 de Outubro, o programa da Revolução de 30, cujo Ministério da Revolução era o Ministério do Trabalho e da Indústria, liderado por Lindolfo Collor, um grande revolucionário brasileiro. Porque naquela época, estabelecer carteira de trabalho, imagina, teve uma contra-revolução em 1932, a oligarquia paulista se levantou contra a possibilidade de ter carteira de trabalho no campo. A proposta dos tenentistas era dizer o seguinte, olha, isso aqui é capitalismo, portanto tem propriedade privada. Agora, a propriedade privada, para ser validada, tem que ter função social. Se não tiver função social, não é digna de ter propriedade privada, e, portanto, é propriedade pública, portanto, é reforma agrária. E nós somos, em 2023, o segundo país do mundo com maior concentração fundiária. Perdemos apenas e tão somente para o Paraguai. Isso é uma luta dos anos 30. Eles não baixaram a cabeça. Os anos 30 é anos difíceis, porque nos anos 30 nós temos o maior partido dessa história, que foi o Partido Integralista. 1.300.000 filiados na década de 30, quando o país tinha 35 milhões de habitantes. Hoje o PT, eu acho que é o maior partido de filiados, deve ter 2 milhões e poucos de filiados, mas numa população de 203 milhões. O Partido Integralista tinha 100 jornais. Era uma potência. E não bastasse o Partido Integralista, havia ainda um partido nazista. Segundo as informações do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha nazista, por exemplo, o Partido Nazista no Brasil era o segundo depois da Alemanha em número de filiados. Então, a esquerda, os progressistas, enfrentaram o fascismo nos anos 30. Não baixaram a cabeça. Tudo isso para dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma época de grandes facilidades. Nós não temos dificuldade alguma de chegar no trabalhador, de conversar com ele, ter o endereço dele, mandar uma mensagem. Não há nada que nos impeça. Imagina a luta dos abolicionistas defendendo os trabalhadores escravos que estavam presos nas fazendas. Que contato eles tinham? Então, eu estou querendo chamar a atenção que nós estamos vivendo uma mudança de época. O futuro do sindicato pertence aos próprios sindicatos. Precisam definir o que querem. Se querem continuar sendo conservadores para defender o passado,
ou se querem ser modernos para atuar diante do que vem se constituindo no trabalho como uma nova classe trabalhadora. Isso precisa reorganizar. Não há justificativa alguma para o Brasil ter mais de 11 mil sindicatos no Brasil. A Alemanha tem 6 sindicatos e é uma potência. O que garante essa fragmentação sindical? Certo? São questões que estão aí, não são questões novas. A CUT nasceu defendendo a bandeira, tá certo, de um sindicalismo autêntico. E, portanto, são questões que já nos alimentam já há mais tempo. Não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo. O que eu estou somente reforçando é que aquilo que se imaginava há 30, 40 anos atrás, agora é possível de ser efetivado. Nada nos impede. O que nos impede, na verdade, não é a falta de ousadia, a coragem de fazer diferente. Certo? Nada nos impede de fazer diferente, tá certo? E eu acredito que vocês que vieram aqui nessa sexta-feira à noite, não é porque acreditam que é possível fazer diferente. Acreditam que, de certa forma, a realidade do futuro está nas nossas mãos. Nada vai mudar no Brasil para valer de forma sustentada se não vier da classe trabalhadora organizada. E os sindicatos no Brasil, apesar das suas dificuldades, representam o principal instrumento de organização das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras. É uma instituição fundamental para a democracia no nosso país. É o que nós temos organizado. Precisamos reconhecer isso. Uma sociedade subdesenvolvida, desorganizada, não é? Mas que, ao mesmo tempo, está sendo preparada por quem tem projeto de poder, que são as igrejas, que querem implantar no Brasil um Estado teocrático, ou é o crime organizado. São as duas instituições hoje que mais organizam o povo brasileiro. Porque eles estão lá onde o povo mora. Os sindicatos, assim como partidos políticos em geral, têm uma sede na cidade. A sede é no centro. Os trabalhadores não moram no centro. Aí tem uma assembleia, que é no sábado. Eu trabalhei de segunda a sexta, agora no sábado eu tenho que cuidar do meu filho. O sindicato tem uma creche para mim deixar meu filho? Para recepcionar o filho? Tem um lugar, estacionamento, tem transporte para mim ir? As igrejas têm. Não estou querendo chamar que os sindicatos virem igreja, mas é importante a gente analisar aquilo que está acontecendo aos nossos olhos. Certo? Então temos oportunidade, temos espaço. Né? Porque do contrário, tende a cada vez mais o que nós temos de organização se tornar cada vez mais sendo visto como um conjunto de privilegiados, que tem direitos, que tem férias, que tem feriados, enquanto uma massa de trabalhadores desorganizados não tem quase nada. É isso que estão forçando essa divisão. Certo? Nos isolando. Portanto, nós temos a oportunidade que talvez poucos tiveram. Nós temos um presidente que foi dirigente sindical. Um presidente que veio da luta dos trabalhadores. Um presidente que assume para si o protagonismo diante do antagonismo da imprensa, do capital financeiro e defender o salário mínimo, defender a reorganização dos sindicatos. Isso é um privilégio. Olhando o mundo de hoje, são pouquíssimos os países que têm uma liderança como temos o presidente Lula. E é fundamental nós apoiarmos o presidente Lula. Como foi feita a discussão lá em 1993 do presidente Roosevelt, recém-eleito, com os dirigentes sindicais. E aí perguntaram os dirigentes sindicais para o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos: presidente Roosevelt, o que é que nós precisamos fazer? Ele falou: vocês precisam organizar a classe trabalhadora e me pressionar. Eu digo: mas como pressionar? Se vocês não me pressionarem, eu não tenho como suportar a pressão dos capitalistas. Esse é o nosso trabalho, porque a eleição não terminou no ano passado, ela continua e permanecerá se nós não soubermos dar este apoio fundamental.
porque esta é uma oportunidade quase inédita e singular. O presidente Lula espera do sindicalismo uma posição alvissareira, autêntica, como é aquela que se espera, pelo qual se fundamenta o sindicalismo brasileiro. Obrigado pela oportunidade.